Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 2 mandatos. Confesso que me deu muita experiência a gestão da OAB, me ajudou muito nesse sentido. E dentro da Câmara eu consegui trazer essas duas coisas, né? A gestão de ordem, a gestão de uma instituição grande, com bastante credibilidade no Brasil, e a advocacia, né? Que é o trabalho com direito, é o trabalho com legislação. E nesse sentido foi que eu consegui aprender mais rápido. Eu acho que isso me ajudou bastante a entender tudo de forma mais rápida. Você me perguntou se era isso que eu esperava, se era dessa forma que eu pretendia. Eu confesso que acho que eu nunca falei isso abertamente. A Câmara Municipal tem algumas limitações legislativas de atuação, né? A gente não pode atuar legislando com relação a finanças, a verbas públicas, principalmente vindas do executivo, e isso dá uma segurada na gente no que a gente pode fazer lá. E a outra situação, eu costumo dizer que a gente não inventa a roda, né? As legislações já estão aí, tem muita coisa já posta, é difícil a gente inventar uma lei, e é nesse sentido que a gente trabalha, e eu penso muito, de tentar encaixar ajustes nas legislações já existentes, e isso eu acho que eu tenho conseguido fazer. Para esse ano, eu já estou com alguns projetos de lei não apresentados, mas prontos, escritos, que eu aproveitei o recesso tanto da Câmara como do Fórum para trabalhar, e nesse sentido é que eu vou tentar produzir de maneira legislativa, porque o resto é fiscalização, é analisar tudo que chega da prefeitura, e da prefeitura chega muito projeto de lei. E aí uma coisa legal que tem acontecido, que isso eu não sabia como é que era trabalhado, é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que eu sou presidente, e absolutamente todos os projetos de lei passam pela Comissão de Constituição e Justiça. E eu falo que eu me divirto analisando todos esses projetos que passam por lá. E eu gosto de analisar, gosto de pensar o que pode ser feito ali dentro daquele projeto, dar os pareceres, e tenho, como dito, me divertido e trabalhando muito, né, nessa verificação, nessa fiscalização desses projetos que descem do executivo, e o restante é a gente que faz no dia a dia, né? Tem muita demanda, Júnior, muita demanda. Às vezes as pessoas não imaginam, Joandre, o quão demandado o vereador é no dia a dia com absolutamente todos os assuntos, e isso realmente eu precisei aprender, porque eu tinha muita demanda relacionada ao direito, muita demanda relacionada ao dia a dia da advocacia, e aprendi a fazer proporcionalmente cada um da sua maneira, atender a população, ligar a assuntos, por exemplo, da CPFL, da Sabesp, assuntos dentro da prefeitura, e isso eu gosto. Trabalhar com gente, eu sempre gostei e tenho me dado bem nesse sentido. Hoje em dia as cobranças, elas são nas redes sociais, né? Tem mais essa também, né? João André, você tocou num ponto que me machuca muito, cara. Falando muita verdade pra vocês, abertamente aqui com vocês hoje, me machuca muito, porque grande parte das pessoas que estão comentando ali, falando algumas coisas, não imagina o que acontece no dia a dia, tanto do vereador, ou no Poder Executivo, na prefeitura, e eu gostaria muito que nos procurassem para isso. Nós estamos à disposição, a Câmara Municipal está à disposição, a gente tenta fazer esse trabalho de conscientização do que é o nosso trabalho, porque tem muito trabalho, parece ali que a gente não faz nada, não serve para nada, e a demanda é muito grande, assim, muito, e eu fico muito triste, me machuca, mas é outra experiência que a gente tem, né? Tudo é experiência. Eu leio, tá? Leio muito o que, por exemplo, acontece em Botucatu posta, que é muito visto, eu acompanho o que as pessoas falam, eu acabo não me manifestando para não criar uma intriga, para não criar uma briga desnecessária, mas eu gostaria muito que as pessoas se informassem e procurassem, por exemplo, eu estou completamente à disposição, outros vereadores, para que a gente passasse o que é feito de verdade no dia a dia ou relacionado a algum assunto que é comentado, né? Num pensamento muito particular meu, eu sou um crítico da Câmara, mas não um crítico para perseguir, não um crítico contumaz. E eu vejo que a Câmara tem muita dificuldade de se comunicar com os seus vereadores, principalmente vereadores de longa data na casa. Alguns vereadores, eu penso até que num determinado momento de discurso possui alguma dificuldade cognitiva ali de se expressar. Aí você tem o Nuno entrando, e você sabe que o Nuno é um cara de conteúdo, foi presidente da OAB, é um cara que tem um bom discurso, que tem um fácil diálogo. Você sente que há uma pressão a mais? Olha, esperam mais de mim do que nós já temos na casa hoje?
agradeço as palavras que você disse a mim e quanto a ser crítico, eu acho que todo mundo deve ser, né? Da maneira correta, principalmente como o jornalismo em Botucatu faz, eu acho muito legal. E ao mesmo tempo, Júnior, eu entendo e essa experiência de um ano lá me colocou isso na cabeça. É um cargo de representatividade, é um cargo que a pessoa entra porque uma parcela da população entendeu que ele deveria estar lá, votando nele ou nela, e são perfis completamente diferentes. A gente precisa entender isso. Quando eu entrei com uma concepção de tentar, com base na minha graduação, elevar o nível de alguma forma. Acredito que isso eu tenho conseguido fazer. Como eu disse, cada um tem um perfil, cada um tem uma forma de trabalho, e dentro da Câmara Municipal, algumas pessoas e até um local específico da TV Câmara tenta fazer essa demonstração diferente do que uma grande parte da população acha dos vereadores. Nós tínhamos uma servidora muito boa que infelizmente passou num outro concurso que estava fazendo esse trabalho, inclusive nós participamos de 2 ou 3 cursos onde essa servidora nos colocou diversas possibilidades de manifestações de forma correta, de usar a rede social de forma correta, e cada um absorve do jeito que é possível, né? Neste momento, inclusive, dias atrás foi autorizado, foi aprovado um cargo em comissão para que nós tenhamos uma assessoria de comunicação, que eu acho que é de extrema importância. A gente sempre discute muito dinheiro público e sou completamente a favor de discutir isso, mas dentro da Câmara nós temos trabalhos necessários, uma assessoria de comunicação, pensando principalmente em nos instruir a como falar, a como nos portar na tribuna. A tribuna é um lugar que a princípio ela é inviolável, a gente pode falar o que a gente pensar, mas a crítica que você disse, né, que vocês fazem, é nesse sentido de que a gente se comporte bem, fale de coisas importantes para a população, não use a tribuna por ela ser inviolável de qualquer forma. Eu prezo muito por isso, Júnior. Mas o conteúdo, quando eu digo, eu não estou nem falando de vocabulário, é conteúdo de proposta. A gente sabe que a Câmara, ela recebe muitas críticas pela falta de proposta. Tem dia que tem um projeto só de denominação de nome de rua. Essa é uma crítica que vem sendo feita há muito tempo, né? Como lidar com as demandas que você disse que a grande parte da população não sabe, mas também por uma esperança de trazer algo novo de conteúdo para casa. Mas uma coisa que é importante, é legal vir aqui falar, Júnior, porque assim, como eu disse, é um paralelo entre é difícil inventar a roda já está inventada, é muito difícil propor situação diferente de uma legislação muito impactante, é difícil. Não é questão de não poder onerar. Exato, nós não vamos encontrar o tempo todo esse tipo de propositura. E ao mesmo tempo, uma coisa que é importante a gente trazer que acontece na Câmara, que nós temos o pequeno e o grande expediente. Nós temos o momento das proposituras por meio de requerimentos, que eu falo da minha parte, não quero comparar, mas da minha parte, eu sempre trago proposituras que são envios de requerimentos à prefeitura ou aos órgãos que nós temos acesso, onde nós solicitamos verificações de todos os tipos. E a exemplo da semana passada, nós fizemos requerimentos diversos que atingem o macro, que atingem coisas que vão atender a população. E isso às vezes não é divulgado por ser um momento diferente da Câmara, da sessão da Câmara. Mas acontece muita coisa além da denominação de rua, além dos projetos que tramitam no grande expediente, que às vezes as pessoas não acompanham tanto. E é importante acompanhar e fazer um paralelo para verificar se o vereador, quando sobe à tribuna, tem cumprido com aquilo que ele faz formalmente, porque é o momento que a gente pode fazer. Subir na tribuna, falar legal, a gente tá ali para isso, mas se a gente não fizer proposituras que atendam e que atinjam a população, a fala é bonita, mas não vai servir de muita coisa. Você vem de uma entidade de classe que tem uma representatividade muito grande na sociedade. O Ricardo Delfim teve aqui semana passada, o seu sucessor na presidência da OAB, e falou que a OAB, como talvez a principal entidade de classe do país, ela precisava se posicionar mais e voltar a ter um protagonismo na sociedade. Trazendo essa experiência, você enxergando outras legislaturas, você entende que a Câmara também precisa voltar a ser protagonista? Sem dúvida nenhuma. Nos 6 anos que eu passei na OAB, Júnior, eu pensei muito em o quão
importante é a OAB. A representatividade da OAB dentro da sociedade, não só do nosso município, no estado e na União, é muito grande. Nós temos algumas restrições com relação à situação do Conselho Federal, que não é assim que a gente chama, mas é o presidente da OAB Federal. O anterior trouxe muito problema, o atual não se posiciona tanto, mas aqui em Botucatu eu fiz questão de estar presente em todas as atividades institucionais que nos convidavam. Nós participamos com bastante trabalho na época da vacinação em massa aqui em Botucatu, e nós fomos muito criticados, Joander, porque fomos nós que ficamos responsáveis por analisar os documentos das pessoas, e nós estávamos vivendo um momento muito difícil, todo mundo queria ser vacinado, muita gente de fora veio, tentou passar pela triagem ali, não passava, e quem barrava era a OAB, e não tinha problema nenhum, fomos escolhidos para isso e conseguimos fazer. Então, na minha concepção, Júnior, a gente precisaria realmente aumentar essa representatividade da Câmara e é esse trabalho, principalmente, de fazer com que as pessoas entendam qual é a nossa função. Às vezes não tem essa ideia. Eu trabalho muito, quando eu venho aqui eu tento dar essa ideia do quanto a gente trabalha, e eu falo por mim, eu sou advogado, como você disse no começo, eu preciso dosar porque a minha profissão é advocacia e eu tenho um cargo na Câmara Municipal que eu prezo muito e que tento fazer o melhor possível e foi com esse intuito que eu entrei, né? De trazer o melhor possível para a cidade de Botucatu. Eu só tenho essa ideia, e se a gente conseguir transformar isso de alguma forma em comunicação para que as pessoas entendam, e claro que depende da gente também estar presente onde for chamado, onde for necessário fiscalizar, onde for necessário comparecer, eu acredito que com o tempo a gente consegue fazer essa transformação de ideia. Daqui a pouco a gente volta a falar mais com o Nuno. O Nuno tem boas histórias de vida para contar pra gente aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:29. Voltamos aqui com o Radar Música e Conversa Boa. Hoje recebendo o Nuno Garcia, advogado e vereador. Por falar em advogado e vereador, tem um áudio de ouvinte aí, né, Joander? Sim, Como? O Elcio Daniel, não é? Elcio. De uma questão que vem tomando bastante, como é que eu posso dizer? Uma questão que vem evoluindo para uma situação difícil, que é a questão da Sabesp, né? Mais ou menos isso nesse sentido que o ouvinte fala, né? Boa tarde. Eu queria perguntar pro Nuno, por ser advogado, né? Ele entende assim, né? Muito bem de leis aí. E agora, como vereador, eu gostaria de saber assim, ele como vereador e advogado, algumas situações aí que acontecem aí, vamos dar o exemplo, né, relativo a situações de negligência da Sabesp, da CPFL, ou qualquer outras situações, no âmbito municipal, o que pode ser feito para ele estar entrando, né, ajuizando alguma ação, alguma coisa, a favor dessas situações aí que já é recorrente na cidade, e principalmente também sobre algumas situações aí de terceiras, né, que faz um serviço de má qualidade aí, prestando serviço para a prefeitura. O que pode ser feito diante dele, ser um vereador e ele também na parte jurídica, como ele é advogado? Desde que o restante da Sabesp foi vendido, que a população tem reclamado demais de um serviço que antes era legal, bacana, uma história de mais de 40 anos da Sabesp com Botucatu, e de repente um serviço que ficou muito ruim. Até onde o vereador pode chegar e ajudar numa questão dessa? O Elcio, boa tarde, obrigado aí por nos assistir e questionar sobre. É um assunto interessante porque assim, são duas vertentes que talvez eu fale para vocês. Uma, diretamente no que ele passou e no que você coloca. A administração pública, ela é um pouco amarrada em algumas situações. Esse caso que ele citou, CPFL e Sabesp, são duas concessionárias terceirizadas, entre aspas, aí do estado, e que tem as regras colocadas pelo governo estadual. E onde elas atendem? Nos municípios, né? E aí os municípios é que levam a bomba junto. E neste momento, a Sabesp trouxe alguns problemas, está tentando corrigir, trouxe um investimento grande que a gente ficou sabendo até 2029, mas os balneários, principalmente. Investimento já em contrato, né? Não exato. É que ela trouxe a mais, né? Exato. E aí, o Fábio Leite, nosso prefeito, estava muito preocupado com algumas situações que aconteceram nos últimos tempos aí, nos balneários, na região do Califórnia, lá em Rubião.
E nós conversamos bastante, aí, até por ser advogado, ele me demanda também nesse sentido, do que fazer, né? Foi efetuada uma notificação formal da Sabesp para com os problemas de falta de água ali no começo do ano que aconteceram. As ações, Welson, elas são bem difíceis, não é uma ação simples que a gente entra todos os dias para cobrar os serviços dessas terceirizadas, porque, como eu disse, envolve um contrato com o governo estadual, envolve uma situação muito delicada de se mexer. Então, assim, apesar de possível entrar com uma ação civil pública relacionada a essas falhas, eu entendo que o prefeito municipal aqui em Botucatu tem tomado esse cuidado e acompanhado de perto. Nós, como vereadores, fiscalizamos, e aí vem uma outra vertente que a gente trabalha. Nos chega muita demanda relacionada a CPFL e Sabesp. E eu confesso, assim, nesse período de experiência como vereador, com um ano aí, nós temos um acesso muito bom aos servidores da Sabesp e da CPFL para corrigir demandas rápidas. Falando do quanto a gente é demandado, no domingo uma pessoa me mandou mensagem que estava com um problema de vazamento sério na calçada. Eu acionei esses servidores da Sabesp que a gente tem contato, e no final do dia eles já foram lá fazer o serviço. Eu sei que vocês fazem isso também aqui na rádio, sempre chega esse tipo de demanda e vocês também fazem isso. Então a gente tem um diferencial. Nós temos bons servidores na cidade, eles trabalham dentro do possível ali, mas o conglomerado Sabesp que foi adquirido agora pelo último leilão que foi feito, trouxe uma situação de que hoje é muito visado o lucro, né? E aí chega na ponta final aqui, que é no serviço prestado dentro do município, é afetado, tem um problema, sempre tem alguns problemas. Então a gente fica nesse impasse. É possível, complementando a resposta até do Elcio, nós temos as terceirizadas aqui em Botucatu, que é outra situação que o prefeito acompanha de muito perto, principalmente as de recursos humanos, que envolve o pessoal aqui, né? Que tem cometido falhas, principalmente no pagamento dos funcionários, recolhimento de FGTS, esse tipo de situação. É uma sacanagem. É um absurdo. Né? Mas olha causa que um desequilíbrio, porque tem o funcionário concursado que faz a mesma coisa, que ganha em dia, e o cara que tá lá fazendo a mesma tarefa dele não ganha desde dezembro. E é uma situação que eu conversei com um amigo semana passada, Júnior, que a lei de licitações traz. A lei de licitações ela é de extrema importância, mas a partir do momento que você licita um serviço desse tipo, de contratação, e infelizmente uma empresa que não tem seriedade suficiente apresenta um valor lá embaixo e chega no meio do contrato e não consegue cumprir, a rescisão desse contrato é muito difícil. Não é simplesmente rescinde e deixa acontecer. Tem que notificar, tem que investigar para ver o que está acontecendo. Nós temos exemplos antigos na cidade de Botucatu de rescisão de empresas terceirizadas que trouxeram problemas diversos financeiros, inclusive que serão pagos muito em breve. Então, nesse sentido, o prefeito municipal e nós, como fiscalizadores, temos que ficar muito atentos, mas tomar muito cuidado para que as coisas aconteçam da forma que a legislação coloca, para evitar problemas futuros para a cidade. Ô Nuno, vamos imaginar uma situação. Você tem seu salário como vereador, que não é salário o nome, né? É um subsídio. Subsídio? Isso. Que é subsídio, é o nome da remuneração do vereador, do presidente da Câmara. É claro que você não vive do seu. Tem vereador que vive disso, mas você não vive disso, porque você é advogado. Imagina que você está lá numa situação, vamos lá, 2 horas da tarde, tem uma demanda importantíssima para resolver da Câmara e tem um processo importantíssimo para resolver aqui. O Nuno vai dar prioridade para quem? Ô Júnior, eu vou explicar, eu vou responder sem nenhum problema, mas eu não deixo essa situação acontecer por uma questão. Nessa dosagem que eu disse há minutos atrás aqui, eu doso muito bem meu escritório a ponto de não ter uma demanda tão urgente para resolver no escritório. A gente trabalha muito com prazo, né, na advocacia, e eu não costumo deixar os prazos para o final. Então, por isso, sem dúvida nenhuma, neste momento de vida, eu fiz essa opção, comparando as duas demandas urgentes, eu vou correr para a demanda da Câmara Municipal como vereador, porque neste momento é um cargo que sem dúvida me demanda situações de mais urgência, e no escritório eu tenho outras pessoas que podem me ajudar também. Então eu entrei nisso, Júnior, você sabe bem, você me conhece há algum tempo, eu entrei nisso porque eu gostaria muito, porque eu queria muito entrar, porque eu queria muito ajudar, e eu entrei muito consciente de quais seriam as minhas responsabilidades, como você brincou no começo.
como pai, como marido, como advogado e como vereador. Então, com essas responsabilidades muito bem definidas, eu não tenho muito esse problema. Nesse 1 ano aí de vereança, eu não tive esse problema até agora. Qual do ranking das demandas? Qual lidera? Das que você recebe? Como eu não fui eleito com muita atividade individual, com muita, né? Eu presidi a OAB, era uma situação mais generalizada, era uma questão mais institucional e eu consegui ser eleito nesse sentido. Você não tinha uma bandeira? Não, né? Eu nunca tive uma atividade propriamente dita de voluntariado, assim, muito ligada a serviços sociais, mas como vereador sempre chega. Eu acho que empata, viu, Júnior? Situações que envolvem braço de luz, né? Pontos de energia, situações da Sabesp de vazamento na rua e principalmente pedido de lombada. O pedido de lombada de redutor é grande e é interessante a gente falar sobre essas demandas e, por exemplo, o pedido de lombada, porque são demandas que normalmente nós passamos para alguém, né? E os pedidos de lombada são exemplos de que precisam ser feitos estudos a respeito daquele local, se necessita ou não de um redutor de velocidade, mas tem bastante pedido nesse sentido. Qual que foi a demanda mais absurda que você já recebeu? Você falou assim, essa tá completamente fora da minha alçada. Não, eu confesso que eu acho que eu não recebi, eu acho que as pessoas sabendo que eu sou um vereador que atua com um pouco mais de qualificação, com um pouco mais de cuidado nos pedidos, eu nunca recebi nenhum pedido tão maluco assim, tão doido, e eu prezo muito pela qualidade das proposituras também, então assim, não me recordo de ter. Tudo é bem-vindo, de verdade, tudo é bem-vindo e eu acho que a gente precisa ouvir todos. Às vezes chega um pedido que nem é possível, que nem é da nossa alçada, mas é função da nossa parte também explicar isso e não tem problema algum de fazer. Internamente, os vereadores se dão bem? Tem briga? Tem vereador que não gosta do outro? Tem vereador que é mais próximo de um determinado par ali? Pode parecer que tenha mais briga olhando de fora, mas até eu comparo como um campo de futebol. Dentro das 4 linhas, enquanto o jogo está acontecendo, existem divergências, tem um ou outro vereador que divergem ali um pouco mais incisão com o outro, mas fora da Câmara a gente tem um bom relacionamento, nós temos boas conversas, mais uma vez, cada um tem um perfil muito diverso ali, né? E é uma questão de respeito também, a gente precisa respeitar o próximo. Todos ali foram eleitos com uma votação pública, com um voto da população. Então nós precisamos respeitar a ideia que cada um tem, a forma que cada um tem de trabalho, mas num geral a condução ali dos trabalhos, a forma que a gente se respeita é boa, nós não temos esse problema. Você já foi para casa dormir querendo pegar um vereador pelo pescoço? Eu não acredito que esse cara fez isso. Assim como no campo de futebol, eu já saí de campo de futebol querendo pegar um adversário pelo pescoço. Mas não pegou, né? Não tem esse perfil, você me conhece bem, né? Mas na Câmara também, essas divergências trazem algumas frustrações, algumas indignações, confesso, não vou negar, e dá uma vontadezinha de falar algumas verdades para algum outro, por conta daquele momento, por conta de uma idealização de um ato ali que eu não achei legal. E eu tenho a minha forma de condução, você sabe como é que eu trabalho, eu sou um cara que preza pela educação, que preza pela qualificação, e isso me chateia em alguns momentos, pensar que alguns vereadores tomam algumas atitudes ali pensando no perfil, pensando na população que ele atinge. Isso acontece, mas a gente aprende a respeitar, não tem outra forma de trabalhar, tem que respeitar e continuar fazendo o seu trabalho ali. Rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais radar, mais bate-papo com o Nuno aqui na Prever FM. Prever FM, 12:43. Voltamos aqui com o radar até 1 da tarde, música e conversa boa, e hoje recebendo o Nuno Garcia, advogado e vereador. Ô João André, o Nuno tem uma história, o início da trajetória profissional dele muito legal, né, Nuno? O Nuno foi guardinha mirim e trabalhava na OAB, é isso? Guarda mirim, entrei com 14 anos de idade na OAB. Legal. Minha mãe conhecia a irmã da Marlene, que também trabalhava no Fórum. A Marlene já era funcionária da OAB. Ah, tá lá ainda? Não. Inclusive demitiram. Não temos mais a Marlene na OAB? Tivemos uma demissão em massa elaborada pela gestão estadual da OAB, que demitiu diversos funcionários. Aqui foram 2 nos últimos tempos. Marlene aí. Era patrimônio da OAB, né? Foi demitida, infelizmente. Além do patrimônio, trabalhava muito bem, né? Deixa um abraço pra ela aqui. Foi a pessoa que me ensinou, João André, a trabalhar. Imagina eu com 14 anos de idade, mal sabia conversar.
e me acolheu, me ensinou muita coisa profissionalmente e as coisas foram caminhando, né, Júnior? Eu trabalhei por 8 anos na UAB. Foram 2 anos como guarda-mirim, depois fui registrado e fiquei por lá até o finalzinho da faculdade. Imagino que essa trajetória de começa como guarda-mirim na OAB e anos depois você, advogado, se torna presidente da OAB aqui de Botucatu. Imagina a satisfação quando na contabilidade. Eu estava lá, eu me lembro, né? Contabilizando o último voto, Nuno eleito. Qual que foi o sentimento naquela oportunidade? Passou esse filme na cabeça? Sim, sempre. E é interessante porque eu dei uma palestra esses dias numa faculdade aqui em Botucatu e uma pessoa me perguntou: você sonhou ser presidente da OAB? Você sonhou ser vereador? E eu nunca tinha respondido isso. E eu matutei ali por alguns segundos e respondi pra pessoa: eu nunca sonhei ser presidente da OAB. Primeiro porque eu não queria fazer direito. Quando eu era mais jovem, eu queria partir pro lado da tecnologia, da informática. Os cursos não eram não tinha tanto curso desse tipo. Hoje em dia tem mais, né? E aí fui me apaixonando pelo direito ali dentro e as coisas foram acontecendo para dar certo. Sempre envolvido em tentar colaborar, presidi uma comissão de esportes que tinha dentro da UAB Botucatu, onde o grupo era muito grande de advogados, né? E aí eles me disseram: pô, Nuno, será que você não pretende ser presidente da UAB? Eu falei: pode ser. E aí fui secretário-geral eleito na gestão anterior. E depois, por consequência, eu falo que tudo aconteceu na minha vida por consequência, não por sonho, mas é óbvio que a gente sempre deseja algumas coisas. E como consequência deu certo a eleição da OAB. Naquele dia, eu sabia que se desse certo aconteceria essa história, né? Sendo contada, que desde 14 anos eu trabalhava ali dentro, foi onde eu aprendi tudo. E eu falo que aquele prédio ali, ao lado do Cininelli, né? É o prédio que eu vejo como um lugar profissional para mim. É onde tudo começou. Eu trabalhei muito tempo, indo todos os dias. Depois, como presidente da OAB, fazia questão de estar lá. Eu tenho um carinho muito grande pela OAB e que depois, como consequência, mais uma vez, me levou. Eu falo que a OAB me ajudou muito a ser eleito na OAB, na vereança, desculpa, porque me deixou mais visível. É inegável que ser presidente da OAB deixa a pessoa visível, traz aqui nos programas, atende público, atende população. Então fez parte do caminho até chegar onde eu cheguei como vereador hoje, esse período de OAB também. Posso estar, acho que eu não estou enganado, não. Eu sou bom de conta, de memória. Você está completando 20 anos de advocacia, né? 20 anos, porque a gente tem mais ou menos o mesmo período, né? Eu me formei em 2005, acho que você se formou um ano anterior, né? Isso, mas foi em 2005, são 20 anos advogando. Por isso que não dá para só ser vereador, né? É um trabalho de muito tempo. A profissão, Joandre, eleva os níveis da nossa vida, né? Nós temos eu não gosto de falar sobre salário, sobre quanto a gente ganha, mas, poxa, são 20 anos de trabalho, são 20 anos de profissão. A gente cria uma vida diferente, graças a Deus, por conta de qualificação, por conta de educação, que só o salário da Câmara, excluindo que todo esse tempo a gente trabalhou, não é possível, não é condizente com o nível de vida de hoje. Por isso que eu faço essas duas coisas e graças a Deus tem dado super certo. E você pretende, eu imagino que a advocacia ela desgasta, né? Eu cruzo com alguns colegas: tô me aposentando, tô tirando o pé. O advogado, ele tem esse luxo de falar: vou tirar o pé? A advocacia desgasta, principalmente nos dias atuais, Júnior. O judiciário tá bem difícil. Não digo em Botucatu, porque em Botucatu a gente tem uma comarca até que relativamente boa. São juízes muito acessíveis, muito tranquilos que estão aqui, eu digo em todos os âmbitos. Mas o judiciário é muito incerto hoje. O judiciário cria regras próprias a todo momento. Costumo brincar que a gente vende uma Coca-Cola para o cliente e na hora de entregar a gente entrega um Guaraná Quat, porque passa por muitas mãos até a entrega do trabalho, né? E é difícil comercialmente vender isso, né? E aí vai desgastando. Confesso para você que não tô com a melhor das cabeças, apesar de ser apaixonado pelo que eu faço para advogar, porque não tá fácil. O dia a dia nosso anda bem complicado, mas é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer e vou continuar fazendo. Alguns colegas, eu até me vem à cabeça alguns que aposentaram da advocacia para fazer outra coisa,
tirar o pé eu acho difícil hoje em dia, Júnior, né? Um comércio que não é tão bom, não deixa ninguém rico mais hoje em dia, a advocacia, né? Então, talvez o aposentar é para fazer outras coisas. Eu tô nesse meio da política, gosto, mas é mais uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que dá dinheiro e nem quero que dê, mas pro meu momento eu acho que tem sido importante até apesar da loucura da vida que se tornou a minha vida com a advocacia e com a vereança, é uma coisa que dá uma espairecida, que deixa a gente pensar em outras coisas também. Em que momento que você decidiu ser candidato a vereador? Durante o meu mandato como presidente da OAB, Júnior, eu tive a vontade. Eu tive a vontade, falei com a minha esposa. Minha esposa me disse uma coisa para que eu me qualificasse para isso, para fazer, para entrar nisso, para entrar na administração pública. Para não ser mais do mesmo. Exato. Né, eu fiz um curso no ano de 2024, só não é uma pós-graduação, mas foi um curso que me abriu um pouco a cabeça para entender o que é LOA, para entender o que é PPA, para entender várias coisas relacionadas à administração pública. E no finalzinho da época de filiação, eu acabei não indo atrás de nenhum partido, não era afiliado a nenhum partido. Eu tive o convite do prefeito Pardini, ele me chamou um dia para conversar e falou: você pensa em ser candidato? Eu falei: penso. Só que ninguém tinha me trazido para conversa ainda. E o que você acha? Eu falei: você tá me convidando? Ele falou: sim. Eu falei: tá aceito. Foi muito rápida a conversa, porque eu tinha vontade. E foi nesse sentido que eu entendi que eu poderia, numa proporção diferente, continuar colaborando para a cidade de Botucatu e mais uma vez, as coisas caminharam mais uma vez como consequência muito bem, desde quando eu tive essa conversa com o Pardini, fazendo a campanha, entendendo como é uma campanha, e tentei fazer a mais limpa possível, sem ombrar com outros candidatos. Eu sabia que tinha bastante gente naquele lugar, vários candidatos, eu preferia não ir, ou quando eu fui, eu sentei com a minha família, almocei, fiquei tranquilo, para não disputar propriamente dito, e foi um formato que deu certo. Você tá naquele que é chamado de hoje o maior partido do país, que é o PSD, né? Não, desculpa. Não, hoje eu estou no Podemos. Você está no Podemos. Exato. Você faz parte de uma base que tem o PSD, que é o maior partido do país, né? Como é que funciona isso? Hoje antigamente nós tínhamos algumas identidades, né? Então você tinha o MDB, depois do MDB você tem a dissidência do PSDB, PFL, PT. A gente está falando de partidos que tinham uma identidade. Hoje em dia abre esse partido como se abre um balcão de negócio. Como é que você vê isso? Foi por isso que eu nunca me filiei anteriormente, Júnior, porque eu não gostava de como os partidos trabalhavam isso, como você disse mesmo. E isso me chateava um pouco. Eu sempre falei que se tivesse a possibilidade, e não tem, de ser um candidato autônomo, né? Falar, serei um candidato. Mas não é possível, é o sistema que o Brasil adota. E aí eu fui tentar entender quais eram os partidos. E, obviamente, entender o jogo, né? Porque quando a gente trabalha eleição de vereador, eleição de deputado, existe o quociente, existe um monte de regra que a gente precisa analisar e pôr na mesa para aceitar. E eu tive o tempo de pensar, eu fui atrás de saber quais eram os partidos. O Podemos é presidido por uma mulher, por uma advogada, que eu gostei bastante na época do conceito dela, e foi por isso que eu escolhi, além de pensar no jogo político ali, de como poderia ser eleito. Mas eu fico muito chateado de como as coisas acontecem partidariamente no Brasil. Infelizmente a gente, de modo geral, vou generalizar, mas não comparo as coisas que acontecem em Botucatu. Botucatu, a gente pode dizer que a gente vive numa bolha, porque aqui até os partidos nem são tão importantes assim, a título histórico, né? Nós temos uma situação nesse sentido, mas é uma pena o que a gente vê, o que está acontecendo no Brasil. Eu gosto muito de política, a gente estava conversando muito aqui antes do programa começar. Eu acho que a gente deveria, e eu prezo isso todos os dias, fazer algo sempre para o bem da população. Nem sempre é pensado nesse formato, os partidos atrapalham um bom tanto, e enquanto a gente não mudar essa mentalidade política no Brasil, porque nós vamos ter políticos sempre, nós vamos ter um presidente da República sempre, nós vamos ter um governador sempre, nós não vamos mudar isso. Política é o meio, né? Exato. E a gente faz a política todos os dias. Então,
quem entra para trabalhar dentro da política precisa ter essa mentalidade diferente, e as pessoas que vão votar, que é o cidadão, que é todo mundo que vota, precisa ter a consciência de quem são essas pessoas que estão bem intencionadas, independentemente do partido político. Você prevê voos maiores na política? Eu nunca sonhei, Júnior, das situações anteriores. Eu ando sonhando, sabe? Ando pensando em algumas coisas. Não sei se isso vai me atrapalhar, porque como eu nunca sonhei, sempre deu certo, mas eu pretendo continuar ajudando. Não sei de que forma, não sei se é sendo reeleito como vereador, se é pensando no executivo, se é pensando no legislativo em outro âmbito. Eu sonho. Eu tenho sonhado e tenho pensado que com a minha disposição, com a minha qualificação, eu acho que eu poderia colaborar, ou continuar colaborando, ou colaborar em outros lugares também. Você não pretende fazer carreira na Câmara? Porque tem vereador que faz. Eu não pretendo, porque eu acho a Câmara uma baita experiência, acho que é necessário passar por ali, é importante entender o que acontece, de que forma acontece, mas não dá para fazer carreira até por conta de limitações. Eu acho que eu poderia, num sonho, né? Não tô dizendo que eu sirvo tanto para isso, mas eu acho que eu poderia produzir melhor em outros lugares. Eu acho que eu tenho qualificação para isso, eu tenho vontade para isso. Quem sabe, eu acho possível. Se você recebe hoje um convite do prefeito Fábio Leite para ser secretário, eu vou te responder. Gente, isso daí não é informação, não. Tá? Dando um mas não tem problema nenhum. Quando eu me comprometi a vir, eu falei que poderia perguntar qualquer coisa. Que o Fábio não te convide semana que vem. Mas qual é? Vou falar aqui. Tem um agravante, Júnior. Para ser secretário municipal, eu preciso me licenciar da UAB. Então, eu não poderia advogar. É um convite que teria que ser analisado com muito carinho, com muito cuidado para minha vida profissional, como eu expliquei aqui. Eu tenho uma vida profissional de 20 anos. Abrir mão disso de uma hora para outra não é tão simples. E estou trabalhando para isso, porque a gente, talvez para outros cargos, para outras situações, isso também atrapalhe. Mas para esse primeiro momento eu respondo que eu teria que pensar com muito cuidado, principalmente por essa situação profissional minha. Inclusive a situação profissional que te impede de ser presidente da Câmara, né? Infelizmente, o Estatuto da Advocacia é uma lei federal, não tem nada a ver com a Câmara de Botucatu, não tem nada a ver com Botucatu. Isso é extensivo a todos os advogados que são vereadores. Nós temos um impedimento de advogar e ser membro da mesa diretora da Câmara. Então, para este momento é outra situação. Nós temos eleição na próxima virada aí de ano, né? Acho que poderia também ser presidente, mas é um estudo com muito carinho, com muito cuidado também relacionado a isso, para saber se eu consigo dosar essa saída profissional da advocacia com ser presidente da Câmara. Ô Nuno, onde é que o cidadão pode acompanhar os gastos públicos? Porque eu acho que tem muita gente que não sabe, né? Nós temos principalmente os portais da transparência, né? Tanto o portal da transparência municipal, que eu acho muito legal, acho que funciona muito bem, e também o portal da transparência da Câmara, porque a Câmara tem uma administração própria e é recurso público girando ali. E ao mesmo tempo, João André, é claro que isso à distância. Eu sempre peço para a população assistir a sessão da Câmara. A situação financeira do município e tem essa opção, né? É passado pela Câmara. E assim como vocês têm várias opções para assistir vocês, para ouvir vocês, nós temos. Não precisa, se for muito difícil sair de casa na segunda-feira à noite para ir assistir a sessão, acompanhe pela internet. Acho que é importante estar sabendo do que nós estamos fazendo na sessão por um todo. E também me coloco à disposição, João André. Eu acho que é função do vereador fiscalizar, e nós somos o intermediador do cidadão, não precisa ser o cidadão que votou em mim, né? Do cidadão botucatuense para com a administração pública. Então também me coloco sempre à disposição. Nuno, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Parabéns aí pela tua história de vida, e que você tenha sempre muito sucesso, né? Consiga lidar com críticas, né? Consiga lidar com tudo que o cargo te traz, né? Tudo que a vida pública te traz. Muito obrigado. Eu fui olhar o relógio aqui, Júnior, porque eu fiquei pensando se eu faço aqui, tudo em uma hora lá na minha casa, conversando com vocês, que passou o tempo super rápido aqui. O projeto de vocês é muito legal, continuem nesse formato, tá muito gostoso acompanhar vocês. É um prazer estar com vocês. E assim, eu sempre me coloquei à disposição, quando eu me candidatei, me coloquei à disposição, quando fui eleito, me coloquei à disposição, para que a gente tenha uma cidade melhor, porque a gente tem uma sociedade melhor. Esse é o ponto principal.
As críticas são bem-vindas. Eu fico triste, mais uma vez, de quando são infundadas, né? As pessoas podem buscar um pouquinho mais de informação e eu tô à disposição. Eu brinco com a minha esposa, com a minha irmã, eu falo, essa pessoinha aqui que comentou nesse post de vocês, poderia me mandar uma mensagem, falar, Nuno, será que é isso? Isso aconteceu de verdade? Eu responderia com o maior prazer, mas tudo bem, estou à disposição de todo mundo que queira fazer isso. As minhas redes sociais estão aí para isso, são abertas, pode me mandar mensagem. E mais uma vez, fico sempre à disposição de vocês para a gente bater um papo e trazer informação para a população de Botucatu. Obrigado, Nuno. Obrigado, Nuno. Radar Prevê FM. Você por dentro de tudo. Radar.